Vamos iniciar a palavra do Senhor neste momento. Gostaria de convidar a igreja para se colocar em pé, por favor. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho segundo escreveu João Marcos. A partir do versículo 21, vamos ler até o 28. Capítulo 1, a partir do versículo 21, diz assim a palavra do Senhor. Entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava, e maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, agitando e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Pai querido, Pai celestial, mais uma vez estamos em Tua presença santa nesta noite, para podermos falar do Teu Evangelho, para poder falarmos a Tua palavra santa, que esta palavra possa encher os nossos corações, que esta palavra possa renovar a nossa fé, que esta palavra possa nos dar substância para crer no Teu nome, confiar na Tua palavra e adentrarmos nas portas da salvação. Em nome de Jesus, renova a Tua igreja, renova a nossa fé, para que possamos acreditar na palavra, acreditar em Deus, acreditar em milagres, confiar no Teu Filho amado Jesus Cristo, que Teu Evangelho, as Tuas boas novas, a luz de Deus, brilhe em cada coração e renove a nossa fé, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentarem, tomar lugar. Nós vamos iniciar esta noite aqui nesse final do livro de Marcos. Apresenta algo que é base para o nosso estudo de hoje. Várias coisas acontecendo, desde o versículo 21 até o último versículo, 45, aparece 3 fatos, 3 coisas, obras de Jesus que causam maravilha naqueles que escutam, naqueles que ouvem estas histórias. Então, a palavra é milagres, para a gente compreender melhor. Porém, para iniciarmos, colocando a introdução, a palavra milagre não aparece no Novo Testamento. Fazendo algumas pesquisas, num dos estudiosos que eu estava estudando, ele diz que a palavra milagre, nas traduções em inglês, português, espanhol, em algumas traduções que nós temos, elas, na tradução, tem escrito a palavra milagre. Porém, a palavra milagre vem do latim, não é original do grego. Então, a Bíblia primeiro veio do hebraico, foi traduzido o Velho Testamento para o grego, e depois nós temos todo o Novo Testamento escrito, a maioria sendo escrito em grego. Então nós não temos uma palavra em grego, uma só palavra que diga o que é milagre.
Mas, pelo menos, esse estudioso colocou 3 palavras que são usadas para o termo e foram traduzidos em várias versões como milagre. Então, nós temos a palavra dínamos, que originou a palavra dinamite, que quer dizer poder. Então, o poder de Deus, a autoridade, o poder de Deus para fazer as coisas. Então, isso é chamado de dínamos e foi traduzido para milagre. Fazendo uma pesquisa numa das concordâncias que eu tenho, a concordância Joshua, pastor Oséias, meu cunhado escreveu, e fazendo a pesquisa dessas palavras, a palavra milagre, nessa concordância, aparece 6 vezes no plural, 6 vezes no singular, 1 ou 2 no Velho Testamento, 4 ou 5 no Novo Testamento. Mas, quando você vai para o original, você pega um strong. É uma palavra que vem com 4 números, mais ou menos, 3 números, 4 números. Uma palavra indexada. E o strong serve para dizer quantas vezes essa palavra aparece na Bíblia Sagrada. É uma forma de estudar a Bíblia por palavras. A quantidade que aparece mais significa que é importante aquela palavra. E a quantidade, quando aparece pouco, que não é tão falado aquilo na Bíblia, não é um assunto tão debatido na palavra do Senhor. Então, nós vemos aí que o strong vai levar para o dínamos. Então, a palavra dínamos, a palavra que no original, no grego, foi traduzida para sinal também. Então, dínamos, sinal e maravilhas, maravilhar-se. Então, essas 3 palavras traduzidas para milagres, em boa parte, quando você vai ver a palavra milagre na nossa tradução, você vai encontrar no original essas 3 palavras, mais ou menos. Existem outras palavras, mas as palavras mais usadas, que as nossas traduções colocam como milagres, é sinal, maravilha e dínamos, ou poder. Amém? Para a gente compreender. Então, quando Deus está operando e o seu poder demonstrado, algo que você fala assim, isso aqui ninguém pode fazer. Não tem como. Então, eu até coloquei aqui algumas coisas. Por exemplo, sinais sobrenaturais. A Bíblia diz, em Mateus, se a gente for olhar no capítulo 4, logo aí depois que Jesus vai para a Galileia, nos últimos versículos do capítulo 4, está escrito assim, versículo 23, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Aí o versículo 24, e sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. Então, no livro de Mateus, ele não diz qual é o primeiro milagre que Jesus faz. Ele já diz logo que Jesus fez um monte de milagres. E depois ele fala, o sermão aí do monte, que vai do capítulo 5, 6, 7, e no 8 é que ele vai apresentar os milagres que Marcos está comentando aqui. Então, o primeiro milagre explicado como aconteceu, fala do leproso purificado, aí no capítulo 8. E é exatamente o terceiro milagre que Jesus faz aí, no capítulo 1 de Marcos. Tá bom? No capítulo 4 de Lucas,
é que ele vai falar a mesma sequência aproximadamente que ele utiliza aqui em Marcos. Então, Lucas vai dizer, no capítulo 4, versículo 31 a 37, ele fala da cura do endemoniado, na mesma sequência que o Marcos fala. O segundo que ele diz está no capítulo 4, versículo 38 a 41, que é a cura da sogra de Pedro, que também no mesmo capítulo 4 de Mateus, no capítulo 8 de Mateus, do versículo 14 em diante, ele fala da cura da sogra de Pedro. Ele inverteu aqui, né? O primeiro milagre com esse último milagre aí que Marcos vai colocar. Amém? Só para os irmãos entenderem um pouquinho a sequência. Se a gente for olhar o Evangelho de João, no capítulo 2, vai falar do milagre que Jesus fez em Caná da Galileia. Ele fala que em Caná da Galileia, Jesus transforma água em vinho. E João, ele é enfático em dizer, com este sinal, Jesus principia os seus milagres, os sinais, com este milagre, com esse acontecimento, com essa transformação da água em vinho, Jesus começa os seus sinais. Então, Lucas e Marcos colocam as histórias bem parecidas. Mas, como eu disse, bem no começo, nas primeiras doutrinas que nós falamos sobre os evangelhos, é que são 4 testemunhas, né, que ouviram, pesquisaram, alguns presenciaram, foi colhido de pessoas que viram os milagres acontecendo. Por exemplo, o Evangelho de Marcos, nós vimos que foi Pedro, que possivelmente é aquele que dita, é aquele que fala, e o Marcos é o escritor, que faz o compêndio do livro de Marcos. Amém? Então, a gente vê aí, mais ou menos essa ordem aí, para a gente fazer essa introdução. Então, sinais sobrenaturais. Eu coloquei aqui um exemplo, transformar a água em vinho, porque João diz que é um sinal. Amém? O que mais? Jesus, ele diz para aquelas sociedade, para os fariseus, para aquelas pessoas, ó geração incrédula, vocês pedem-me um sinal. Eu não vou dar sinal nenhum, a não ser o sinal de Jonas. Que assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro da barriga do peixe, o Filho do Homem também vai ficar 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então Jesus está dizendo que a ressurreição dele é o quê? Um sinal. Amém? É um sinal de Jesus está apresentando. Então é claro que quando você olha um milagre, você se maravilha com ele, você vê o poder de Deus nele, e alguns é realmente um sinal daquilo que Deus iria fazer usando o Messias, usando o servo de Deus. Mas só para a gente conseguir visualizar algumas coisas. Por exemplo, dar ordem à natureza. Chegar para a tempestade e para o mar e falar assim, cala-te, sossega, e no mesmo instante haver mudança, haver calmaria, haver tranquilidade. Isso é um sinal que quem está falando não é qualquer pessoa. É alguém que foi chamado por Deus, recebeu a chamada de Deus, é alguém que tem poder de Deus, é alguém que tem a capacidade que Deus está dando para realizar algo sobrenatural. Amém? Poder. Qual a demonstração de poder que nós podemos falar aqui? Perdão de pecados. Quando Jesus diz, perdoados estão os teus pecados, os fariseus falam assim, ninguém tem poder para perdoar pecados, senão Deus. Então eu estou colocando perdão de pecados como um poder que Jesus usou para perdoar os pecados daquele homem. O que mais? Expulsar demônio. Quando chega
alguém que é mais valente do que aquele que está na casa, ele amarra aquela pessoa, expulsa aquela pessoa. Então, quando Jesus entrou na minha vida, na tua vida, na vida do homem, quando Jesus entra na terra e quando ele olha que as pessoas estão oprimidas pelo valente, a Bíblia chama de valente, o diabo está ali, o demônio, vem aquele que é o mais valente e traz libertação para quebrar as algemas, aquilo que aprisiona a pessoa, nessa parte aí onde o demônio domina a mente, e enclausura a pessoa dentro da mente, e somente alguém que tenha poder para quebrar essas algemas aí. Amém? E quando a gente vai expulsar demônios, não adianta você falar para a pessoa assim, fala aleluia. Não adianta você ficar falando para a pessoa, fala, canta um hino aí. Não. Mandar falar, o sangue de Jesus tem poder. Irmãos, eu nunca vi um endemoniado falar. Em todas as experiências que eu tive, em que as pessoas estavam endemoniadas, para a gente verificar se aquela pessoa já estava liberta, a gente falava assim, fala aí, o sangue de Jesus tem poder. Enquanto ela não falasse, nós estávamos orando, expulsando, clamando pelo nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, que esse tem poder para libertar, quebrar essas algemas dos que estão possessos por demônios. Também a Bíblia vai dizer, não tema o homem, que tem o poder de matar, arrancar a vida, tirar a vida. Temei antes a Deus, que além de ter poder de tirar a vida, tem o poder de lançar a alma no inferno ou no céu. Então esse Jesus, ele tem o poder de salvar o homem, de mudar o destino do homem, de trazer graça salvadora. Esse é o objetivo que Jesus veio ao mundo. Então ele é poderoso para entrar aonde o diabo estava dominando. Acabou o seu domínio, agora chegou alguém que é mais poderoso, e Jesus entra e traz esse poder salvador, louvado seja o nome do Senhor. Então, expulsar demônios, exercer juízo, trazer recompensa, porque ele vai galardoar, Jesus diz, o meu galardão está comigo. Jesus vai galardoar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor, ali nas bodas do Cordeiro, que a igreja está aguardando o dia em que o Senhor irá trazer juízo sobre a terra e vai recompensar aqueles que amam a Ele e o servem. Então, curar alguma enfermidade, poder de Deus, irmãos. Só o poder de Deus para curar aquilo que os médicos ainda não conseguem fazer. Cego de nascença, paralítico de nascença, uma pessoa com a mão ressequida, com a mão sem função, voltar a funcionar normalmente. É o poder de Deus vindo sobre a igreja, sobre o seu povo, sobre as pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Qual é o objetivo dos milagres? Eu escrevi aí na semana retrasada, na semana passada, o que representa aí os milagres de Jesus para você? O que representa esses milagres? Uma outra informação é que a palavra milagre não aparece nos evangelhos, mas essas três palavras juntas, elas vão aparecer aí. Milagres aparece sinais aparecem 77 vezes, poder, dínamos, 236 vezes, e maravilhas, 81. Isso do jeito que eu disse. Aí existe o singular, existe o plural, existe as variações, existe o verbo de algumas delas,
que aumentariam. Se você for analisar, a maioria está falando de algo sobrenatural, de algo poderoso, de algo que aconteceu no mundo, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. E essas palavras aí para nossas vidas. Então, continuando a leitura, o que representa os milagres de Jesus para você? Os adversários de Jesus nunca contestaram os milagres que ele realizava, pois sua operação no ministério de Jesus era incontáveis e incontestáveis. Os seus perseguidores, aqueles que colocavam Jesus à prova, eles tentavam diminuir, não é diminuir, eles tentavam dizer que Jesus fazia o que fazia, não pelo poder de Deus. Aí eles tentavam desvirtuar a origem do poder que Jesus fazia o que fazia. Mas negar que Jesus fazia milagres, Jesus curou cego de nascença, e aí chamaram os pais. Como é que é esse menino aí? Explica esse negócio aí. Eu só sei que ele era cego de nascença e agora ele vê. E aí eles ficam insistindo, e os pais perguntam para ele, já tem idade para responder. Então, não tinha como negar que coisas sobrenaturais estavam acontecendo. Os discípulos, curando pessoas que estavam mendigando na porta do templo, que todo dia, todo culto, os irmãos, todo mundo via aquilo ali acontecer. Conhecia aquela pessoa, não era pessoa totalmente desconhecida. Jesus fez milagres que poucas pessoas presenciaram. Às vezes só estava o beneficiado e os seus discípulos, ou poucos dos seus discípulos, como foi a cura da filha de Jairo. Porém, Jesus, ele não se preocupava em que fosse propagado. Inclusive, esse primeiro milagre que nós estamos vendo aqui, ele fala para a pessoa, não conta para ninguém. Faz o que está escrito na lei. Um desses milagres aqui, Jesus vai falar isso, que é do leproso, que é o último milagre que nós vamos ver hoje. Amém? Então, para mostrar aí que Jesus não estava preocupando com fama. Jesus estava preocupado em falar do poder de Deus. 400 anos sem ouvir, sem ter um profeta, sem ter alguém agindo com poder, com autoridade, com palavras de convencimento que ajudava o povo a mudar de vida, de arrepender dos pecados, de mudar a sua concepção. Agora vem Jesus. João Batista não operou milagres, mas vem Jesus e começa a operar milagres. Uma outra coisa que a gente pode observar também, deixa eu terminar a leitura aqui, Então, eles tentaram deturpar a fonte do seu poder, mas nunca negá-lo. No século II, começaram a querer negar. 200 anos depois de Jesus ter feito milagres, é que eles tentaram questionar alguma coisa. No século XVIII e século XIX também quiseram desqualificar os milagres de Jesus como algo que fosse fantasia. Mas na época que Jesus viveu, não há nada escrito dizendo que era mentira, que era falso os milagres que Jesus fazia. Eles tentavam dizer, não fez pelo poder de Deus, fez pelo poder de Beelzebul. E aí está o perigo da blasfêmia, ao qual Jesus advertiu, que é um pecado imperdoável. Nem aqui nesta vida, nem na vida vindoura, há perdão para aqueles que conscientemente falam mentiras, falam contra o Espírito Santo, atribui aquilo que o Espírito Santo está fazendo ao demônio. É por isso que muitas vezes eu tenho um pouco de cuidado de falar, muito cuidado, de falar de algumas manifestações que não são comuns no meio da Igreja Assembleia de Deus. E que algumas pessoas começam a querer fazer e trazer para dentro da igreja. Algumas pessoas rodando igual peão, algumas coisas que não é normal a gente ver. Pelo menos durante esses 42 anos aproximadamente de fé
na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, são coisas que eu não presenciei dentro da igreja mesmo, na Assembleia de Deus. Amém? Quando eu ia visitar alguma igreja, aí aconteciam umas coisas estranhas. Até isso eu tenho cuidado de ficar falando. Eu digo estranha porque não é comum, não é normal. Tá bom? Aí eu faço algumas perguntas. Você crê em Deus? Porque para acreditar que os milagres de Jesus é verdadeiro, você tem que pelo menos crer na Bíblia. Tem que crer que Deus existe. Você tem que crer que Deus é capaz. O Deus que fez todas as coisas é poderoso para consertar a desordem no corpo humano. É poderoso para quebrar a lei da natureza, a lei do universo. Por quê? Porque Ele que criou a lei. Ele pode quebrar a lei. Quando Jesus anda por cima das águas, é um sinal, é uma maravilha o que Ele faz. É algo que ninguém espera. Ele quebra a lei da natureza, a lei da gravidade. Alguém que pisa na água faz o quê? Afunda, a não ser que esteja no mar morto. Mesmo assim, no mar morto, você entra pisando e a água vai vindo até a canela. Quando vai chegando um certo momento, você pode deitar, que você vai flutuar no mar morto. Mas se você quiser entrar na água, você vai entrar em pé, vai caminhar no mar morto, embaixo, na terra, e não em cima da água, como Jesus andou. Amém? Porque se andasse em cima da água do mar morto, os outros iam dizer que Jesus andou, mas foi em cima do mar morto, não foi no mar da Galileia. Né? Iam querer dizer isso. Então você acredita? Você confia no poder de Deus? Você ainda crê em milagres? Porque se você não acreditar em milagres, como que o milagre vai acontecer na sua vida? Dificilmente vai acontecer. Irmãos, eu já tive experiência com Deus. Eu já tive um ataque epilético aos 14 anos de idade. Todas as características de um ataque epilético. Fui ao médico. A doutora passou uns exames lá e um encaminhamento para me fazer investigação. Como eu fui ao médico, não, eu fui carregado para o hospital. Fizeram lá um laudo, fizeram um monte de coisa, disseram que era epilepsia. Simplesmente, eu fui para a igreja, pedi oração para o meu pastor. Aí meu pastor orou por mim, eu pedi oração e unção. Aí ele orou por mim, assim, de maneira geral. Aí eu falei, pastor, eu pedi unção. Aí ele orou de novo, botou a mão na minha cabeça, passou o óleo na minha testa e eu fui curado para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu creio em milagres. Eu creio em milagres. Ver meu filho morto, sem respirar, e ele está aí normal, o médico dizer, se sobreviver vai ter problema mental, vai ter dificuldade cognitiva, e aí você ter a graça de Deus, e perceber que Deus é poderoso, que Deus é maravilhoso, que Deus faz milagres. Quando Deus quem dá a última palavra, irmãos. Vem os diagnósticos dos homens. Nós temos que estar de cabeça erguida para enfrentar os desafios da vida. Até o estado seu contribui para o avanço da doença. Tem gente que se entrega, se rende logo. Às vezes o tratamento nada faz efeito. E tem outras pessoas que parece que brigam mais de pé. Essas pessoas têm mais facilidade de vencer as doenças. Então, o comportamento diante das angústias. A Bíblia vai dizer, se você se mostrar frouxo no dia da angústia, como é que será a sua força? Pouca, fraca. Então, na hora que você precisa, você tem que estar de pé. Lembro da minha cunhada, que já tem, acredito que tem uns 15 anos, ou para 20 anos mais ou menos, que é a Luciana, a esposa do Carlos Magno, passou por um câncer. E parece que ia morrer, não dura 6 meses e tal. As pessoas iam visitar ela no hospital, cabeça rapada,
As pessoas iam lá, ficavam tristes, né, olhando para ela naquela situação, tomando aqueles remédios difíceis que os irmãos sabem que debilita. A irmã Fátima, né, pode dizer até melhor que ela passou agora por esse problema de estar enfrentando quimioterapia, essas coisas todas. Só que as pessoas iam visitar a irmã Luciana e as pessoas voltavam mais fortes do que quando foram. Elas foram para consolar e voltavam consolada, vendo a força que aquela pessoa está enfrentando a dificuldade. Nós não podemos ficar, irmãos, de cabeça baixa. Outra coisa, se a morte vier, nós estamos indo para onde, irmãos? Se a doença que eu estou enfrentando é para a morte, eu estou indo para onde? É hora de conserto, é hora de renovar a nossa aliança com Deus, é hora de orar e falar com Ele, é hora de se aproximar mais dEle, pedir perdão dos pecados. Porque tem alguns que Deus dá essa oportunidade de passar um tempo maior no hospital, outras não. Às vezes a gente fica querendo questionar. Às vezes a gente escuta uma notícia, a pessoa era atleta, corria e morreu. Deu um ataque e morreu na hora. Você lá sabe do secreto dela com Deus, como é que ela pediu para ir embora? Tem umas pessoas que têm umas conversas com Deus aí, Deus escuta nossas orações, Deus faz. Não tem problema nenhum no coração, mas é hora de eu te levar. Como é que você quer ir? Aí eu quero de uma vez. Aí, apertou o botão do coração, acabou. Você não acredita nisso não, irmão? Eu acredito no poder de Deus. Eu acredito que a igreja pode viver os milagres. Existem algumas igrejas que não acreditam na dispensacionalidade dos dons. Do dom de curar, de ter curas na igreja. Tem pessoas que não acreditam mais nisso. Eu continuo crendo. Eu já vi acontecer na minha vida, já vi acontecer na vida do meu filho, já vi acontecer na minha família. Louvado seja o nome do Senhor, a Ele a glória, a Ele a honra. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu creio nisso. Você acredita em milagres? Se você acredita, irmão, milagres podem acontecer na sua vida. Diante dos milagres, os contemporâneos de Jesus só tinham uma opção: se maravilhar. E essa palavra maravilhar é ela que circunda todos os milagres praticamente. Se você for lendo, o versículo 22 aí já está falando que eles maravilhavam-se da sua doutrina. Jesus entrou na sinagoga, no versículo 21, começou a ministrar e as pessoas se maravilhavam da autoridade, da capacidade, do poder, da palavra que ele usava, da maneira que ele interpretava a palavra, da maneira que ele falava. Porque a maioria dos escribas usavam palavras de outros estudiosos. Eles eram discípulos de alguém. Então, de acordo com fulano, como fulano dizia, e eles ficavam citando pessoas. E Jesus ia direto na palavra. Jesus lia a palavra, Deus diz assim, é assim que Deus fala. É por isso que durante a pregação a gente não pode ficar falando só o que eu penso, só coisa de inteligência humana. Mas eu tenho que dizer o que a Bíblia está dizendo, usar a própria Bíblia, outras histórias da Bíblia, outros versículos para embasar aquilo que eu estou dizendo. Amém? Esta é a palavra que circunda os milagres de Jesus para aqueles que foram alvos ou testemunha dos milagres. Vivemos em meio à sociedade tecnológica e em grandes avanços na área da medicina. Muitos simplesmente perderam a fé e a capacidade de se maravilhar com as obras de Deus. Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Se Jesus fez milagres, fez obras poderosas, sinais e maravilhas, e Ele mesmo disse, vocês podem fazer sinais maiores do que eu fiz. Pode fazer coisas maiores. Quem foi que disse? Então, meus irmãos, eu creio em milagres, louvado seja o nome do Senhor. Marcos 1, versículo 27. E todos se admiraram a ponto de perguntar-lhe entre si, que é isto?
Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhes obedecem. Que doutrina é essa? Que poder é esse? Irmãos, se o diabo puder, ele vai acabar com a tua família. Ele vai acabar com a tua fé, acabar com você. Destruir aqueles que amam a Deus e que andam segundo o seu desígnio, segundo a sua vontade. Se ele puder. Às vezes nós abrimos brechas. Nós damos legalidade para o diabo entrar na nossa vida, na nossa casa, na vida dos nossos filhos. Ou os filhos dão legalidade para o diabo entrar na vida deles. E o diabo ataca, o diabo vai lá ferozmente. Pessoas que não leem Bíblia, pessoas que não querem saber de Deus, querem só saber da carne, de praticar o pecado. Ué, você está querendo a desordem e o diabo vai estar, o diabo vai estar ao seu redor. Porque ao redor daqueles que temem a Deus estão os anjos do Senhor. Porque dentro de nós está o Espírito Santo. Meu irmão, não existe ninguém mais valente, mais forte do que Deus. Então o diabo não pode vir arrebatar você da mão dele. Ninguém pode tirar você da casa do Senhor, da presença de Deus, a não ser você mesmo, a não ser sua carnalidade, a não ser o pecado que você, às vezes eu e você, cobiçamos e praticamos. Louvado seja o nome do Senhor. Lá no deserto, Jesus vence Satanás. Não é de se admirar que depois de Marcos falar da tentação, né, e dessa vocação dos apóstolos, ele iniciar com o poder de Jesus expulsando o demônio. Jesus é poderoso para expulsar demônio, para quebrar o poder do maligno. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o nosso Deus. Eles estavam na sinagoga deles. Um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo. Então essa pessoa era alguém que frequentava a sinagoga. Estavam na sinagoga deles. Jesus estava visitando a sinagoga de uma comunidade e ali tinha alguém que frequentava a igreja, mas o espírito que operava nele era o espírito do diabo. Agora, qual era o espírito que estava em Jesus? O Espírito Santo. Então o Espírito Santo tem comunhão com o espírito do mal? Nenhuma comunhão tem os filhos da luz e os filhos das trevas. É por isso que as nossas obras têm que ser diferentes das obras daqueles que estão em trevas. Eles não valorizam o que a Bíblia diz, eles não valorizam os princípios bíblicos, mas aqueles que amam a Deus andam segundo o seu decreto, segundo a sua vontade, segundo os seus mandamentos. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós precisamos disso. Obrigado. Esse demônio está lá na vida dessa pessoa. Quantas vezes o mestre ali, o chefe da sinagoga, viu essa pessoa lá? Quem sabe ele até participava da liturgia, cantava junto, assistia culto, mas nunca tinha sido liberto. Mas o dia que você encontra com Jesus verdadeiramente, Ele é poderoso para mudar a história da tua vida. O dia que a gente se entrega para Ele e diz, não vivo mais eu, mas vive Cristo em mim. A nossa natureza é mudada, há novo nascimento, há transformação de mente, transformação de práticas, tudo muda. Eu era alguém que traía, não posso mais trair. Eu era alguém que roubava, não pode mais roubar. Eu mudo práticas. Eu era alguém que amava fazer coisas erradas. E agora eu amo praticar o bem. Fazer as coisas certas, corretamente.
Porque ele mudou a motivação. O motor que me move, que me movimenta, que me dá vida, é o Espírito Santo de Deus. Esse Espírito que nos levanta, aquele que estava morto, que estava escravizado, agora as amarras foram quebradas, aquele coração sujo, agora foi limpo, foi lavado, organizado, agora o Espírito Santo fez nova todas as coisas. Ah, mas quando eu era do mundo, acabou. Eu estava pastoreando uma igreja em Planaltina, e um dos membros da igreja, eu já até contei aqui que ele se tornou pastor. Primeiro ele chegou na igreja bêbado, querendo levar a menina da igreja. Já contei para os irmãos que ele era negro e queria casar com uma menina branca. E aí, uma confusão da gota lá. O fim é que eu fiz uma campanha com ele, junto com a minha esposa. Nós fizemos uma campanha de oração com ele durante 30 dias. E ele dizia para a gente assim: pastor, quando eu era do mundo, eu jogava a carta com o diabo sentava, eu e ele ia ensinando os truques. Ele ia me ensinando as coisas, jogando carta com o diabo. Aquilo ali foi antes de conhecer a Cristo. Quer ser mudado? Quer ser mudado? Porque a gente, às vezes, irmão, a gente vem do mundo e parece que a gente não fica livre de tudo de uma vez, não. A gente parece que quer manter alguns segredos, algumas coisinhas debaixo do pano. Isso aqui ninguém vai saber que eu... Isso aqui é um pecadinho que eu gosto muito dele. Aí a pessoa fica levando aquele pecado para cima e para baixo, pecando à escondida, dentro do quarto, lá no seu secreto, dentro do banheiro. Às vezes a pessoa vai para um lugar separado, daqui a pouco ela está na prática do pecado, porque ela ama o pecado. Mas há um poder, há um Espírito capaz de quebrar todas as forças desse pecado, do diabo, do inferno, dos demônios, toda a opressão, toda a influência maligna na mente, no coração. Ele é poderoso para dizer basta, para dar fim, e você ser verdadeiramente livre. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aqui, esse endemoniado, ele faz uma exclamação e diz: que temos contigo? O que é que nós temos contigo? O que está acontecendo aí que o Senhor veio para poder nos destruir? O demônio, ele fala o nome de Jesus como se dissesse assim: eu sei quem tu é. Eu sei que você nasceu lá você estava vivendo em Nazaré, que tu é Jesus Nazareno. Tem alguns escritores, alguns comentaristas que dizem que o diabo estava debochando, porque o diabo debocha. Eu contei para os irmãos aqui que eu estava na igreja e um cara bem altão falou assim: se você... Altão não, uma pessoa endemoniada chegou na igreja, eu não sabia que ele estava endemoniado, mas eu só descobri depois, né? A gente vai tendo vai clamando o sangue de Jesus, vai vendo aquelas conversas desconexas, com as conversas meio diferentes, e você vai ligando os pontos, né? Ele não se contorceu na hora que a gente estava, ele não ficou falando grosso, não mudou a voz, não ficou violento. Então a gente às vezes não sabe o que está acontecendo, se é só cachaça, se é demônio. Tem hora que a gente fica um pouco na dúvida, né? E esse homem, ele falou assim: pensei que era aquele outro pastor, um alto, um forte. Estava dizendo assim: tu baixinho, tu magrinho, tu não é nada não. Às vezes o diabo faz isso. Às vezes o diabo conhece o seu pecado. E não adianta querer expulsar demônio com a vida em pecado. Dizem que um grande pregador daqui do Brasil foi expulsar um demônio, o demônio jogou umas coisas na cara dele lá, e ele ajoelhou na hora, pediu perdão, levantou e expulsou o demônio. Para expulsar alguns demônios tem que ter consagração, tem que ter jejum. Não é de qualquer maneira. Para fazer missão,
Não é qualquer pessoa. Para evangelizar, eu não posso ir de qualquer maneira. Pelo menos durante a semana que eu vou fazer um evangelismo, é bom que o grupo que vai para a rua, cada um jejue um dia. Um grupo jejua num dia, um grupo no outro, tudo em favor para Deus libertar, para Deus operar, para Deus salvar. Por que às vezes a gente evangeliza? Por que a gente faz, não acontece nada? Nada muda. A gente enche a barriga da pessoa naquela noite e manda a pessoa embora. Sacia, ameniza uma noite de fome, mas depois a gente não faz mais nada. A gente não acompanha, a gente não ora, a gente não... É preciso ter graça de Deus, clamar por consagração, para que onde Deus nos levar, o poder dele vai agindo. Até para evitar problemas para a gente. Igual já aconteceu comigo, evangelizando lá no CONIC, com um grupo, no meio das pessoas que estão ali no CONIC, os irmãos sabem que tipo de pessoas ficam ali naquele local. Prostituta, homossexual, aquelas pessoas que estão ali para praticar o pecado. Eu não sei hoje, mas na época que eu fui era assim. Boate, o que tem na boate? As pessoas ali não estão muito afim de ouvir a palavra de Deus. E a gente entrava, atravessava, distribuía folheto, chamava eles para fazer o culto, fazia um culto lá nos fundos do CONIC, pregava a palavra de Deus, e foi ali que o Senhor me chamou para ser pastor. Trabalhando como jovens, só indo para os evangelismos da igreja, acompanhando, e Deus ia usando, e Deus ia dando palavra, Deus ia mexendo, Deus colocou a semente do ministério no meu coração, me chamou, me tirou, me colocou para fazer a obra. Então, precisa disso. Fomos um dia lá, chegou uma família de pastor diferente, nova na igreja, lá em Planaltina, e a filha do pastor falou assim, não, a gente falando assim, vamos fazer evangelismo, a gente vai fazer evangelismo aqui na feira, vai fazer evangelismo aqui e tal. Aí a menina falou assim, não, vamos na zona. Ela já tinha ouvido falar que tinha uma zona em Planaltina. Eu falei, não, minha filha, não se faz evangelismo na zona assim não, de qualquer maneira não. Você tem que consagrar. Como é que você vai fazer evangelismo para alguém que está escravizado do crack, na droga, que está enfiado na prostituição, Como é que você vai fazer um evangelismo desse sem jejuar? O grupo nosso fazia jejum, consagração. Todos os sábados a gente se reunia, fazia jejum, consagração, e todo sábado nós estávamos na rua, pregando o evangelho, entregando o folheto. E em todos os momentos o Senhor estava conosco. Poucos foram os momentos da gente sofrer alguma represália, conseguir entrar no meio das pessoas praticando o pecado e as pessoas pararem para nos ouvir. Alguns gozam, alguns fazem brincadeira, com gracinha, mas muitos estavam ali e ouviam a palavra de Deus que a gente estava ministrando. Isso é o poder de Deus, que Ele vai trazer sobre as nossas vidas quando nós estamos capacitados pelo Espírito Santo, esse Espírito que habita em nós. Mas precisamos fazer alguma coisa. Não é ter uma ideia assim, está lá dormindo, barriga cheia, dormiu até 10 horas da manhã, até meio-dia, vou fazer um evangelismo. Vai. Daqui a pouco vão te fazer igual fizeram lá em Atos, tascar-lhe os endemoniados lá, pegaram os filhos do caboclo lá e arrebentaram tudo na porrada. É isso que vai acontecer. Vai ser humilhado. Vai sair sem credencial, descredenciado. Mas quando nós fazemos a obra de Deus e nos preparamos para isso, irmãos, Deus traz uma unção, não precisa nem de cargo. Eu não tinha cargo de auxiliar, de diácono, de pastor, de nada. Mas Deus dava a palavra, Deus dava a autoridade. Nós entrávamos e saía, o grupo fechado, entrando, entregando folheto. Deus te ama, Deus não quer você nessa vida, Deus quer mudar a tua vida, Deus quer mudar a sua história, entregando folheto, andando no meio da coisa em prática, na alta do pecado. Mas para fazer isso tem que estar preparado. Para fazer isso que Jesus fez,
É porque o Espírito Santo estava nele, dentro dele. Veio uma unção no batismo, o Espírito Santo, em forma corpórea, veio sobre a vida de Jesus, ungiu Jesus para fazer a obra dele. Aleluias! Aí ele fala a origem de Jesus, fala o nome. Vieste destruir-nos? Bem sei que és o santo de Deus. Fala a natureza de Jesus. Tu és um santo. Tu és um homem santo. Embora não podemos confiar nas palavras dos demônios. Neste caso, o demônio falou algo que era verdadeiro. Jesus era de Nazaré. Jesus era o santo de Deus, e alguns vai dizer filho de Deus. Não tem problema nenhum. Vieste destruir-nos? Está questionando Jesus. Porque foi aqui narrado na Bíblia uma das primeiras vezes que Jesus vai expulsar os demônios. É um dos primeiros momentos que Jesus vai libertar uma alma, em que os corações estão cheios de legião, cheios de demônio, em que os corações estão aprisionados, em que aquela pessoa já fazia tudo o que o diabo queria, era um boneco, como diz em algumas religiões, era um cavalo do diabo, um escravo do diabo. Aí veio Jesus, aquele que é libertador, salvador. Quando ele chega e a pessoa já vê, o Espírito Santo reconhece que está naquele. Aquele que é espiritual discerne aquilo que é espiritual. Aquele que é carnal não discerne o espiritual, mas o que é espiritual discerne. Amém? Quem é você? Você veio nos destruir antes do tempo? Alguma outra versão vai falar isso. O que é isso? É porque o diabo, os demônios sabem que tem julgamento para eles, que tem o cárcere para eles, que eles serão presos lá no milênio, durante 1000 anos ficarão presos, e depois serão jogados no lago de fogo. É a segunda morte. Louvado seja o nome do Senhor. Tem prisão, tem condenação. Vai chegar a hora que eles vão ser jogados lá. Por ora, todos aqueles que recebem Jesus como seu Senhor e Salvador estão livres da atuação do poder do diabo na sua vida, na sua mente. Pode até haver alguma opressão, e quando você sentir que o ambiente está meio fechado, que você começa a orar e parece que não tem ânimo, persevera na oração. Pode ser só uma nuvem ali, só uma opressão querendo atrapalhar o benefício da oração na tua vida. Persevera na oração, persevera em orar, e Deus vai te usar com poder. Agora, às vezes, a gente não quer fazer nada. Crentes que são, eu falei no outro culto, né? Obesos espirituais, vem para a igreja, come a palavra. Quase todo culto escuta a palavra, mas não muda de vida. Está tudo gordo, mas não muda. Não, meu irmão, a gente precisa ouvir e mudar de vida. Não é só comer a palavra, mas é deixar que a palavra transforme. Que o poder da palavra de Deus transforme. Desejar mudança. O que está na tua vida impedindo você de ser um homem de Deus, uma mulher de Deus? O que tem na tua vida hoje? Ele é poderoso para te ajudar neste particular. Ele é poderoso para perdoar pecados aqui e agora. Ele é poderoso para quebrar o poder que o pecado está tendo de influência na tua vida. Ah, eu não consigo, toda vez eu caio, toda vez de novo, de novo. Pode ser só a sua carnalidade, mas pode ser também uma opressão, uma possessão. Mas o Senhor é poderoso para libertar. Irmãos, quando Ele liberta, irmãos, só se eu escolher o pecado. Mas enquanto eu escolher ficar na presença dEle, Ele vai me proteger, Ele vai me guardar como uma menina dos seus olhos. Você entende que Ele tem esse poder de cuidar de você, dessa opressão maligna? Quem é esse? Que doutrina é essa? Jesus só deu uma palavra: cala-te e sai dele.
Jesus não ficou perguntando qual é o teu nome, de onde você veio, o que você está fazendo. Tem gente que fica inquirindo. O que você queria fazer com ele? O que o diabo quer fazer, irmãos, com alguém? Matar, roubar e destruir. Eu preciso perguntar? Eu já sei. Está na Bíblia. E a maioria dos demônios fala, eu queria matar ele, queria fazer isso com ele, queria destruir ele, queria acabar com a vida financeira dele, queria acabar com o casamento dele. Às vezes o demônio fala. Não precisamos questionar, conversar com o demônio, não. Jesus, o dínamos, o poder dele, ele não usava nome de ninguém. Ele só dizia, cala-te e sai. Tempestade, cala a boca, vento, aquieta-te. Ele só dava ordem, pega essa água e leva lá para o mestre-sala que ele vai experimentar. E no caminho tudo foi transformado em vinho. Agora nós, a igreja, podemos usar o quê? O nome de Jesus, porque foi assim que Jesus deu poder e autoridade para os discípulos. Os discípulos receberam poder para expulsar demônios, poder para curar os enfermos. E eles chegaram maravilhados, Jesus, até os demônios saem e se submetem ao teu nome. É o nome de Jesus que eu tenho que usar, não é a Assembleia de Deus, não é o nome do pastor. É o nome de Jesus que eu tenho que usar. É esse que eu tenho que reverenciar, adorar, servir, ser fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Esse Jesus é poderoso. Lá em Judas, capítulo 1, versículo 9, está escrito que o arcanjo Miguel, que é um dos principais anjos lá de Israel, que ele descia para entregar palavras, resposta das orações, ou fazer alguma coisa, ir para frente do exército de Deus, guerrear junto. O anjo de Deus, o arcanjo Miguel. E ele, a Bíblia está dizendo aqui que ele, em Judas, só tem um capítulo, né? Então, versículo 9. Quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele. Ele não falou nenhuma gracinha, não. Ele disse assim, o Senhor te repreenda. E agora os crentes, Jesus te repreenda. Sai em nome de Jesus. É usando o nome de Jesus que é poderoso para libertar. Assim como os discípulos se maravilharam, a igreja também vai se maravilhar vendo o poder de Deus. E diz que esse homem tem parecido com um ataque epilético, né? Cai no chão, se estribucha, agita ele e cai aí como morto. E parece que ia fazer mal. Aí Lucas já disse, e não fez nenhum mal com ele mais. Não machucou ele mais. Assim que Jesus falou, sai, acabou. Estribuchou ali um pouquinho, catou a bagagem e saiu a legião que estava naquela vida pelo poder de Deus. Às vezes é um demônio só, às vezes é uma legião. Irmãos, há casos de homossexualidade que acontece em centro espírita. A pessoa está lá no centro espírita, baixa a pombagira, acabou, o homem virou mulher. Na hora. Acabou. Que é o demônio, é o espírito que está ali. Não é a própria pessoa raciocinando. Do versículo, aí vai falar aí, né, que autoridade é essa, nós já lemos. Agora tem um outro texto que eu escrevi também, coloquei nas nossas redes sociais, dizendo assim, Moisés realizou vários sinais diante de Faraó, diante dos magos e do povo egípcio, a vara, as 10 pragas, a abertura do mar vermelho, coluna de fogo,
coluna de nuvem, maná, roupa que não envelheciam, água da rocha, maná que caía do céu. Experimentaram, viram milagres, sinais na vida de Moisés, na vida do povo. Moisés diz: Deus vai levantar alguém semelhante a mim. Se você olhar o Velho Testamento todinho, você não encontra ninguém fazendo tanto milagres, sinais como Moisés. Você vai ver depois nos profetas, Elias. Foram 7 milagres que Elias fez. 7 sinais. Aí o Eliseu pede porção dobrada, parece que ele passa dos 10. Deve ir para os 14. Se a gente contar, vai para 14. Aí parece que quando ele está morto, alguém vai enterrar um defunto, o defunto cai na cova de Eliseu e levanta. Ressuscita. Até depois de morto, o osso nem o osso, o local que ele estava lá, ainda tinha unção para levantar morto. Eu creio na Bíblia. Eu creio na palavra do Senhor. Eu quero experimentar mais e mais do poder de Deus na minha vida. Irmãos, nós estamos chegando no fim dos tempos. Eu acredito em tanta coisa. Eu creio que o caboclo vai querer pegar, você desaparece aqui na mão do cara e aparece em outro lugar. Aconteceu no Novo Testamento. Prende os discípulos, quando vai caçar os discípulos. Cadê? Não, tá lá no pátio pregando. Está onde? No templo. Está lá no templo pregando a palavra. Aí já traz ele, já não manda jogar na cadeia, já traz com mais cuidado, para de falar no nome desse Jesus aí, porque viram alguma coisa sobrenatural, algum milagre aconteceu, algo soberano aconteceu na vida dessas pessoas. Irmãos, nós estamos entrando para a época do fim. Deus pode usar você com autoridade, com poder, mas você precisa ter uma vida no altar. Você tem que ter vida com Ele, comunhão com Ele. Se for para morrer para a glória dEle, vamos morrer pelo nome dEle. Eu não vou morrer por causa da bandeira do Brasil, simplesmente. A não ser que o meu Deus está sendo atingido. Porque a minha fase de militar passou, né? Se eu for chamado na reservista, eu vou lá defender a pátria, como eu escolhi servir durante tanto tempo. Mas não é por causa de um político que eu vou arriscar a minha vida. Agora, por amor a Cristo, por tudo que Ele já fez por mim, sabendo que Ele morreu no meu lugar para que eu fosse livre. Por que crentes vivem uma vida mirrada? Primeiro, não vem na doutrina. Primeiro. Segundo, não vem em escola bíblica dominical. Os 2 cultos que ensinam mais Bíblia. Eu não sei o que fazem nesses dias. Ah, não, pastor, estão assistindo online. Será? Como que vão mudar se não escutam a palavra de Deus? É a palavra de Deus que vai ajudando você a ser fortalecido, ser renovado, ser mudado, ser moldado. É a palavra de Deus que é o martelo que quebra a pedra, esmiuça a pedra, transformar coração de pedra em coração de carne. É Ele, este poder, esta palavra. Mas eu não escuto a palavra, eu não estou nem aí. Eu já falei aqui na igreja, que naquele grande dia lá, né, do tribunal de Cristo, que eu não quero estar ali para ser julgado, já vou estar do outro lado. Já vou estar fazendo parte do júri ali, estou ali assistindo o julgamento, como a igreja renovada, transformada, galardoada, que é para isso que eu vim, é para isso que eu estou na igreja, é para isso que eu sirvo a Deus, é para receber salvação, transformação, poder de Deus na minha vida. Aí fica aqueles crentes lá, dorme com a namorada, faz sexo com a namorada, trai a mulher quando viaja, trai a mulher quando a mulher não está em casa, quando ele não está em casa. Vive uma vida de mentira. Vive uma mentira de compra e não paga. Crente tem que ter bom nome. Crente tem que velar pelo seu nome. Cuidar do nome. Oh, irmãos, Jesus está voltando.
Irmãos, está acontecendo coisa no Brasil e tem crente que está dormindo. Crente que vota em alguém que é a favor do aborto. Crente que vota em alguém que é a favor da esculhambação, como é que é? Esculhambação da família. Que lá na Bolívia estão querendo proibir o culto. Que vai chegar um momento aí que não pode mais pregar a palavra de Deus lá na Bolívia. Irmãos, os políticos, é difícil escolher um que presta. Mas se eu sei que não presta um, eu não vou votar naquele um que eu sei que não presta. Deixa eu voltar para a palavra, que eu não queria entrar em política. Porque se for assim, os crentes que não são muito crentes, que são meio crentes, estão mais ou menos meio cá, meio lá, que vão passar pela grande tribulação para ver se consegue ser salvo aí, porque de primeira não vai não. De primeira pelo comportamento, pela maneira que você age, pela maneira que você está fazendo. Que eu e você fizermos, nós vamos ficar aqui, ó. Atravessar tudo quanto é coisa que tiver que atravessar aí, pau na cabeça, para ver se ainda consegue ainda, porque esses que quase foram, talvez esses acreditam e vão depois. Se tiver mais uma oportunidade, eles vão, né? Irmãos, não espera a última hora não para confessar, não espera a última hora para viver com Deus não. Não espera os últimos momentos, não fica pensando que você vai ficar velho, às vezes não fica velho, às vezes vai embora antes. Meu irmão foi embora com 37 anos de idade. Eu já estou com 50, meu irmão era mais velho do que eu. Às vezes vai uma criança, vai um bebê. Esperando o quê, meu irmão, para mudar? Está esperando o quê? Para ser transformado por esse poder. Esse Jesus tem poder para libertar o homem do demônio, tem poder para curar a enfermidade, tem poder para dar salvação. Jesus está iniciando aqui os seus atos, os seus feitos poderosos. Irmão Alain, por favor, ainda louvar o Senhor aqui, ainda está aí? Vem louvar o hino aqui, meu querido. Presbítero Alain. Ou a equipe de louvor. A equipe de louvor está aí? Só cantar um hino, irmãos. Vamos louvar o Senhor. Depois que Jesus expulsou o demônio, na sequência, nesse texto, os discípulos estão indo para a casa de Pedro e a sogra está tão doente que ela não consegue sair nem da cama para dizer que está doente. É os discípulos mesmo que falam, ela está doente e tal. E Jesus vai lá, pega na mão dela e levanta ela. Jesus não fala, né, que vai curar. Ele só pega na mão dela e levanta ela. E no mesmo instante a febre saiu. Havia febres, irmãos. Lucas vai falar que uma febre grave, mortal. Alguns dos textos vai trabalhar a febre mortal. Se ela podia morrer daquela febre. Havia indícios que ali naquela parte ali tinha umas febres que dava por causa da água. Às vezes não tinha o tratamento de hoje, né? As águas sendo contaminadas aí. E ela podia morrer. Mas a febre deixou ela na hora. Aqui Jesus não toca nela. Jesus pega ela na mão e já levanta ela curada. E ela, imediato, começa a servir eles. Esse é o poder desse Deus maravilhoso. Amém? A última cura, Jesus limpa o leproso. Vou fazer a leitura só do texto que eu escrevi hoje. Coloquei assim, ao estudar as restrições do leproso, irmão, o leproso ele ficava longe da família, longe da sociedade, da cidade, era expulso. Se ele não fosse voluntariamente, ele ia na porrada, na pancada, na pedrada, os outros matavam ele.
Ele tinha que andar com os cabelos sem passar óleo, desengrenhado, sem pentear, se fosse hoje. Eles tinham que andar com roupa de saco. Eles tinham de longe gritar: imundo, imundo. Eu sou imundo, imundo. Aí a pessoa já dava a volta, afastava dele e ia para outro lugar. Se ele não gritasse, ele podia ser morto. Uma pessoa desprezada. Teve pessoas que foram condenadas por Deus com lepra. Miriam. Acaso Deus só fala por Moisés? Deus também vai falar por nós aqui. Aquela confusão de Arão e de Miriam contra Moisés. Deus defende Moisés. Aparece lá na tenda lá. Traz os dois aqui. Aí Deus apareceu na nuvem. Com vocês eu falo por sonho, por profecia, mas com Moisés eu falo cara a cara, boca a boca. Naquela mesma hora, Deus traz um juízo sobre Miriam. Miriam sai leprosa da presença de Deus, castigo de Deus. Sai leprosa. Aí Moisés insiste, ora, pede. Aí Deus, tá bom, eu vou curar, mas ela vai passar 7 dias do lado de fora da tenda, lá fora do arraial, lá no meio do mato, longe, para ela aprender a não ficar contra mais a minha vontade. Aí ela fica 7 dias, que eram 7 dias da purificação, depois ela volta, arrependida, perdoada pelo poder de Deus. Amém? Então, o leproso aqui, as restrições desse leproso, na Bíblia, quando a gente está estudando, nós vemos semelhanças e contrastes com o estado do homem em pecado. Enquanto a pessoa doente está impedida de ter um relacionamento social, familiar, espiritual, né, no templo, o pecador, embora muitos ignoram, o pecador, a pessoa que está no pecado, ele é agente, né, ativo na maioria dos problemas sociais. Homicídio, roubo, toda desordem na sociedade. É o homem em pecado, porque o homem que está santificado, ele mudou de vida, mudou as suas práticas. Como um simples fato, né, reflexo da sua escolha de viver longe de Deus. Vive separado de Deus, dedicando sua vida a todo tipo de impureza. Imundo. O homem que está em pecado, ele está imundo aos olhos de Deus. Ele é impuro. Ele não pode entrar na presença de Deus. Deus não vai escutar o pecador que não está arrependido, que está na prática do pecado e fazendo de conta que não está pecando. Deus não escuta. Assim como o doente está em corrupção e degeneração física, o pecador está em degradação moral e espiritual. Enquanto o leproso fisicamente está perdendo o dedo, cai no nariz, a carne apodrecendo, o homem em pecado, seja ele com nome de crente, com carteirinha de crente, dentro da igreja ou fora da igreja, está apodrecendo, está fedendo. O pecado cheira mal diante de Deus. Sodoma e Gomorra pecando, fedeu diante de Deus. Deus falou, basta! E Deus traz castigo sobre Sodoma e Gomorra. Nessa situação, nesta mesma situação, alguém que reconhecendo sua impureza, ele falar, se queres, pode me fazer limpo. Jesus é poderoso para dizer, eu quero ser limpo. E no mesmo momento, aquele homem reviver, ser restaurado e voltar à vida espiritual abundante na presença de Deus.